Mais uma quarta-feira com o Diário de uma Mãe Especial. Hoje nós não teremos convidados, né? Hoje tem uma pausa de convidados. Na próxima quarta-feira nós vamos ter uma mãe especial, pra lá de especial mesmo. Ela é mãe de uma garotinha que tem AME e vocês vão... Acho que vale muito a pena vocês já puderem colocar no calendário de vocês para assistir essa live com a Aline Pacheco. Então todos já estão convidados para poder assistir essa live. E hoje veio aqui um pouco conversar com vocês, né, sobre minha rotina, sobre o diagnóstico da Bianca, porque uma coisa é a gente ver na literatura, outra coisa é a gente ver, né, no dia a dia, né? Existem exceções, existem indivíduos, cada criança, né, tem uma resposta diferente, cada criança tem, digamos que os seus milagres, os seus avanços, dependendo do estímulo que é dado, dependendo do profissional, da brevidade que a gente consegue até, digamos, prevenir alguma coisa, né? E tudo isso conta, né, na nossa rotina. Então nós trabalhamos muito com a prevenção. Oi, Gabriela, Fernando, sejam bem-vindos, tudo bom? Então, hoje eu resolvi falar um pouco do conceito, definição do que seja, né, o diagnóstico da minha bebê e falar realmente assim os prós, os contras. Tudo bom, Jordana? Jordana foi a convidada da quarta-feira passada. Ex-convidada, ó, Jordana. Convidada da quarta-feira passada, excelente live. Muito obrigada desde já por ter aceito. E o título da live de hoje, né, é o antes e o depois, né? Antes de um susto, digamos, né, mesmo sendo da área da saúde, de um diagnóstico não esperado, né, até uma patologia rara, severa, né, que não basta só a raridade, mas a severidade, né, da patologia. E a gente fica assustado porque nós começamos a brigar com o tempo e tomamos o tempo também a nosso favor, baseado na prevenção. Então sempre nós temos que estar à frente do tempo, sempre nós temos que estar estudando, procurando soluções, procurando razões, procurando causas, né? Pra gente, é uma luta pela sobrevivência. Muito obrigada às pessoas que estão entrando, epilepsia, Fran, muito obrigada, Fran. Então, o diagnóstico da minha bebê é holoprosencefalia alobar. O que é que significa isso? É uma malformação a nível de prosencéfalo, né? Prosencéfalo é a parte da frente que fica o nosso cérebro, né? Enquanto ele é embrião, é responsável por essa divisão de hemisférios direito e esquerdo, né? E essa forma da doença são 3, né, classificações: lobar, semilobar e alobar. A da minha bebê é a forma mais grave da doença, é a alobar, onde não existe nenhuma divisão a nível cerebral, né, nem direito nem esquerdo. Isso, né, na prática, o que é que quer dizer? A sobrevivência praticamente é zero, prognóstico reservado, né, sem nenhuma expectativa de vida, porque se não há conexão entre os hemisférios cerebrais, não há cognição, teria que existir, né, um déficit, né, uma ausência até de olfatória, de sensibilidade, né, de visão, audição, além de anomalias severas faciais, né, anomalias de face, né, o crânio viria, digamos assim, a grosso modo, todo deformado,
a face viria toda deformada. Nessa forma da minha bebê, é muito comum as ciclopias, né? Que quer dizer a criança nasce com um olho, nasce praticamente, tem crianças que nascem sem nariz quando chegam a nascer, e tem alterações respiratórias gravíssimas, né? Por isso que as crianças que nascem com essa patologia, elas não sobrevivem, porque as complicações são muito severas, né? Por isso que na literatura o diagnóstico é reservado, né? Prognóstico. E existem as outras formas, que são semilobar e a forma lobar, né? A forma lobar, que é a forma mais branda da doença, ela tem uma certa divisão de hemisférios, e existem dentro de um espectro de lobares, né? Existem também crianças que são da classificação lobar, que o cérebro, se você for ver, é quase parecido com o cérebro de uma criança normal, e é de um difícil diagnóstico, que lá na frente vai ver com as dificuldades, né, de a parte motora mesmo, né, atraso de desenvolvimento, e aí com a neuropediatria que vai diagnosticar. Mas a lobar, que é o caso da minha bebê, já na fase de neonato, né, já mostra as dificuldades, né, teoricamente, certo? E a semilobar é uma intermédio, né, entre a lobar e a lobar. Existe uma divisão, só que é muito pequena, né, mas ainda existe uma divisão de hemisférios. E quanto mais fusionados, quanto mais colados, mais grave, né? Então na neurologia a gente diz que a face prediz o cérebro, né? Então quanto mais a face tiver alterações, quanto mais quais são as alterações de face? Uma fenda palatina, né? Um lábio leporino, os olhos muito próximos ou muito distantes uns dos outros, né? Uma ausência de nariz, ou uma fenda também a nível nasal. Então, tudo isso são características, né, de anomalias faciais. Então, quanto mais tiver anomalias faciais, mais graves são as lesões cerebrais, né? E por um milagre de Deus e de Nossa Senhora, a minha filha, mesmo sendo alobar, prognóstico reservado, incompatível com a vida, ela nasceu, né, com Apgar 910, nenhuma anomalia de face, pelo contrário, ela é perfeita e não tem nada a nível de cognição. Ela não consegue falar, verbalizar, mas ela emite sons, né? E ela entende, ela escuta. Foram feitos todos os exames, inclusive o BERA, né, que é o exame principal para a gente ver se tem alguma anomalia, alguma alteração a nível de audição, e ela apresentou os 2 ouvidos perfeitos, né? Enxerga muito bem, tem um grau de miopia, usa óculos, mas enxerga, responde a estímulos sonoros, responde a estímulos de sensibilidade profunda e superficial, ou seja, a cognição dela, ela entende tudo, né? Ela agora só tem, graças a Deus, por um milagre, ela só tem um déficit motor muito grande, né? Que ela, com 2 anos e 3 meses, ela não consegue segurar a cabecinha. E o fato de não conseguir segurar a cabecinha ainda, né, podem gerar futuras escolioses severas, podem vir a apresentar um grau de alterações respiratórias pneumológicas muito grandes, né? São pacientes, como ela não tem uma postura, né, por ela mesma, não consegue se posturar, ela tem um risco grande na hora de se alimentar, de broncoaspirar, né? Aquela aspiração, pega uma pneumonia aspirativa, né? Por isso que preciso de uma rede de apoio, preciso, né, treinar quem possa vir me ajudar, sempre nas alimentações dela.
O máximo que a gente pode chegar é o uso de uma GTT, caso ela tenha alguma dificuldade na deglutição, que é uma gastrotomia, né, que é feita aquele buraquinho que a gente faz na barriguinha para se alimentar melhor, mas isso se tiver algum caso de desidratação, desnutrição, se ela não estiver deglutindo, se ela estiver engasgando, se ela estiver tossindo cada vez que ela se alimenta, né, se ela não estiver apropriada. Então, tudo isso são avaliações feitas por terapeutas, né, que são as fonoaudiólogas, a terapia ocupacional e fisioterapia, sempre trabalhando com a prevenção. Então, nesse caso da minha bebê, a gente tem sempre que trabalhar com a prevenção, sempre à frente, porque o que vai definir a qualidade de vida dela e o que vai definir o tempo de vida dela, que na literatura não diz, porque a literatura, os sobreviventes não chegam a 1 ano de vida, né, na forma lobar. Então, o que a gente tem de sobreviventes há mais de 1 ano são pessoas, né, que têm as suas individualidades, são os seus milagres, né, milagres divinos mesmo, porque a gente não consegue se basear pela literatura, eles vão ser futuros, né, pessoas que vão servir como estudos, exceções de crianças alobares que sobreviveram ao máximo de anos possível, né? E a gente vê crianças já com 10 anos, com formas semilobares, né? A lobagem, né? Tem crianças de 7, 8 anos, então geralmente eles vêm com alterações a nível pneumológico, alterações a nível cardíacos. Graças a Deus, a Bianca não tem nada, né? Todos os exames que ela fez nessa parte de sistemas, né, circulatório, graças a Deus ela não tem nada. Sempre, a não ser a parte motora, ela vai, graças a Deus, contra a literatura, né? E para vocês verem como essa doença é bem rara, é uma incidência de 1 a cada 16 mil crianças, nasce com holoprosencefalia, né? E sem contar os abortos. Mas quando contra os abortos, essa incidência cai muito, que é de 1 a cada 250 pessoas, crianças, ou seja, isso quer dizer que a maioria aborta, a maioria tanto de abortos espontâneos, como também abortos, né, quando sabe do diagnóstico, que é uma triste realidade, né? E precisa de realmente, né, não julgo nem nada, mas a gente precisa muito ter uma fortaleza, ter Deus no coração, ter essa missão, e a vida só quem tira é Deus, né? Então, graças a Deus, optei por ter a Bianca, e nós lutamos pela vida dela. Cada dia que passa é uma luta, cada dia que passa é corrida contra o tempo, são estudos e mais estudos, junto a toda a rede de apoio, junto a todos os profissionais, para ver o que é o melhor para ela, né? E qual é o tratamento, né? Qual é a causa? Muita gente veio me perguntar, pedir que viesse dar uma live para falar sobre as causas, né? Causas e tratamento. Causas, desde as causas idiopáticas, né? Idiopática quer dizer não tem causa aparente, mas assim a maioria são causas genéticas, ou por alterações cromossômicas, ou porque já vem uma carga genética né, herdada, tanto por hereditariedade ou também pelo próprio cromossomo que a criança carrega. Existe também pela idade, né? No meu caso, eu acho que talvez tenha sido por 2 fatores. Pela idade, que eu já tive com 46 anos, embora sempre fui uma pessoa de atividade física, com boa alimentação, nunca fui obesa, né? E sempre pratiquei esporte, balé clássico, então assim, a parte corporal sempre foi muito saudável. E na minha gestação, por infelicidade, eu tive contato com uma pessoa
que fumava muito, então também pode ser considerado como uma das causas do tabagismo. E tanto o fumo, né, como a bebida, né, e o tabagismo passivo é pior do que o ativo, né, a gente já sabe disso, porque o nosso organismo ele não é acostumado, e tem pessoas que principalmente na gestação, desenvolve uma intolerância ao tabagismo, então pode ser que isso também tenha sido uma causa, mas as causas a gente procura logo quando a gente sabe o diagnóstico, né? Depois do diagnóstico a gente procura prognóstico, quais são as soluções. Então, na literatura não tem tratamento para os casos de holoprosencefalia. A nossa esperança num tratamento feito com fisioterapeutas, neuropediatras, especialistas em Bobbert, que é um método neuroevolutivo, né, que a gente trabalha com posturas, com a funcionalidade, com funções, com esses dismorfismos, com esses distúrbios, essas alterações neuromusculares e também com a neuroplasticidade. Isso aqui é a esperança de toda criança que tem alteração de sistema nervoso central. Né? O que é a neuroplasticidade? A grosso modo, nós podemos dizer que se uma criança nasce com alguma ausência de determinadas células nervosas que fazem aquela função, por exemplo, a função da audição está comprometida, aquela célula que é responsável pela função da audição. Então, as células que ainda se encontram preservadas, elas podem, através da neuroplasticidade, elas podem assumir a função daquelas células que são ausentes. Ou seja, uma célula neuronal que ela tem uma outra função, ela pode assumir a função daquela célula da audição, né? E como é que a gente faz isso? Através de estímulos, através da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, baseado nessa técnica do Bobbert, que exatamente estimula funções onde não há aquela célula nervosa, mas estimula como se houvesse. Então, por uma conexão, né, de axônios dendríticos que na minha página do Instagram, antes da Bianca, né, de eu parar de fazer as lives antes dessa pandemia ficar mais grave, né, eu estava dando todas as lives sobre essa parte da fisioterapia, e tem uma live que eu explico bem direitinho que é toda essa conexão nervosa, né, sobre axônios, dendritos, e como é que faz toda essa ligação. Então, quando nós estimulamos de forma externa, através de técnicas do Bobbert principalmente, nós podemos fazer com que aqueles neurônios que não nasceram para isso, eles passem a assumir aquela função dos neurônios que não existem, né? Os neurônios que... Então, assim, a Bianca, no caso, ela vem apresentando, através dessas terapias, um bom resultado. É lento, porque o caso dela é alobar, mas o resultado é maravilhoso. Crisinha, que maravilha você ter entrado, muito bem. Crisinha também foi nossa convidada, uma mãe pra lá do que especial. Então, assim, a nossa única esperança para essas crianças, né, alobares, com o sistema nervoso central, é Deus, em primeiro lugar, e a neuroplasticidade, né? Esses estudos com os profissionais da neuropediatria. E a Bianca agora, né, a partir de 2 anos e pouco, existe uma técnica também que foi desenvolvida pela NASA, né, pelos astronautas, que chama TheraSuit. Nada mais, nada menos, é uma roupa, uma vestimenta, né, com elásticos, são antialérgicos, que eram colocados nos astronautas porque quando eles estavam em missão, não tinha a ação da gravidade.
Então eles desenvolviam muitas atrofias, muitas osteoporoses. E essa roupa, ela serve para poder evitar esse tipo de alteração, né? E então a técnica de Therasuit é exatamente baseado nessas vestimentas que usam nas crianças, e esses elásticos servem de acordo com a necessidade de cada criança, de acordo com a funcionalidade daquela musculatura que está precisando, né? A doutora Gabriela, doutora Gabriela, muito obrigada por você estar aqui na live. A criança, por exemplo, né? Dependendo da necessidade de cada criança, se ela tem uma necessidade de fazer um estímulo para aquela musculatura de quadríceps, geralmente essas crianças vêm com muito encurtamento de psoas ilíaco, que é uma musculatura que fica a nível, né, de quadril, bem na articulaçãozinha do quadril, na parte da frente. Então vem com encurtamentos muito severos, porque dá aquele padrão, né, de movimento, né, uma marcha em tesoura se chegar a conseguir andar.